O assunto do vídeo de hoje vai ser transcrições fonéticas. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre fonética e fonologia, que é uma das disciplinas de linguística da Faculdade de Letras que eu estou cursando atualmente. E o livro-texto que eu uso, que me ajuda na construção desta playlist, é este aqui, ó, Fonética e Fonologia do Português, Thaís Cristófaro e Silva. Já gravei diversos vídeos sobre muitos temas aqui do livro. Então hoje, transcrições fonéticas. Como esse texto é um pouco longo demais, então eu terei que gravar talvez 2 ou 3 vídeos sobre isso. Eu não quero que esse vídeo de hoje fique longo, então eu vou ter que fazer isso. Transcrições fonéticas, vamos lá. Esta sessão tem por objetivo discutir o uso de símbolos fonéticos para o registro de dados em transcrições da fala, considerando-se especialmente a transcrição de dados do português. Para a discussão do desenvolvimento histórico da noção de transcrição fonética, bem como os aspectos teóricos e de categorização de diferentes tipos de transcrições, veja, dela cito alguns autores aqui, são 3. As línguas naturais apresentam... Bom, antes de seguir para o segundo parágrafo, deixa eu dar uma olhada melhor neste primeiro. Esta sessão tem por objetivo discutir os usos de símbolos fonéticos para o registro de dados em transcrições de fala. Veja bem, transcrição fonética, ela é, na verdade, um facilitador, né, por conta de seus símbolos fonéticos que são internacionais. Então, todas as línguas, elas podem ser transcritas foneticamente. E os símbolos são os mesmos em qualquer idioma, seja o alemão, seja o inglês, seja, enfim, qualquer língua, o português brasileiro, o português de Portugal, o espanhol e suas variações. Então a transcrição fonética, ela acontece como uma forma de se padronizar mesmo todos estes registros, como a autora diz aqui, registros de dados em transcrições da fala. Nesse caso aqui, considerando-se especialmente a transcrição de dados do português. As línguas naturais apresentam palavras que têm sequências sonoras idênticas com significados diferentes. Duas palavras pronunciadas da mesma maneira que apresentam significados diferentes são chamadas de palavras homófonas. Então, palavras homófonas são duas palavras que têm pronúncia semelhantes ou iguais, mas que apresentam significados diferentes. Um par de palavras homófonas em português é, por exemplo, cela e cela. Cela com C e cela com S. E que na transcrição fonética, como eu não edito esses vídeos, então eu não consigo deixar aqui na tela. Mas aqui no livro tem uma transcrição fonética para essa palavra. E eu vou tentar descrever. Então, ele está dentro de colchetes, e aí tem uma espécie de aspas, tem um S, como se fosse um S, tem um 3 ao contrário, ou um E na verdade, né? Tem uma barra, e um E ao contrário também, que na verdade significa o A. Então ele apenas traz a transcrição fonética desta palavra, cela, cela, que é exatamente a mesma neste caso. O par de palavras homófonas, cela e cela, tem um registro ortográfico diferente para as duas palavras. Então o registro ortográfico é uma coisa e o registro na transcrição fonética é outra. Contudo, este não é necessariamente sempre o caso envolvendo palavras homófonas. Elas podem ter registro ortográfico idêntico. Veja, por exemplo, manga, fruta, ou então manga de camisa e manga do pasto da fazenda. Tem isso, é? Para falantes do português brasileiro, a transcrição das palavras cela e cela é praticamente invariável. Pode haver variação apenas quanto ao registro da vogal átono final. A escolha dos símbolos fonéticos utilizados na transcrição fonética da palavra cela é deduzível a partir de parâmetros articulatórios. O símbolo S, por exemplo, corresponde a uma fricativa alveolar desvozeado, que é o segmento consonantal articulado no início da palavra. Cela, esse s. A vogal tônica é
é uma vogal média baixa anterior, não arredondada, que é seguida por um segmento alveolar, dental, lateral. O último segmento é a vogal média baixa central não arredondada, ou seja, o A, né? Veja que aqui eu mencionei vários termos técnicos que são utilizados aí na fonética e fonologia, que também são utilizados para as próprias transcrições, né? São dados técnicos, na verdade. Então, essa ideia do que seja uma vogal, porque as vogais, como eu já gravei vídeos sobre isso, deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui no livro, as vogais elas podem ser, elas ocorrem, né, com a livre passagem do ar, e elas ocorrem de formas, são de maneiras diferentes. Então existem vogais que são anteriores, centrais ou posteriores, isso com relação à posição na língua. Então as vogais têm essa diferença, se ela é mais anterior, ou seja, mais profundo da boca, mais central ou mais posterior. Isso as vogais. E elas também podem ser alta, média, baixa, baixa, ou seja, aí já numa relação de uma posição vertical da língua. Se a língua está mais próxima do céu da boca, ou mais distante, isso seria então esta situação aqui. E também, se ela é arredondada, ou seja, se a vogal ela é arredondada ou não arredondada. Por exemplo, se você pronuncia a vogal A, ela não tem arredondamento. Veja a diferença para a vogal O. O. Então, arredondamento dos lábios. Então, são 3 características básicas aí para se entender as vogais quanto à sua execução, né? Então, e a localização delas no trato vocal. Então, se a posição na língua, na sua execução, do ponto de vista horizontal e também do ponto de vista vertical, e o quanto que ela é arredondada, né, com relação aos lábios. Então, aqui no texto, quando ele traz essas questões mais técnicas, ele está se referindo a isso. Então, a vogal tônica é uma vogal média-baixa anterior, não arredondada, no caso o E não tem arredondamento, que é seguida por um segmento alveolar dental lateral. Veja, aqui esse outro termo técnico, alveolar dental lateral, ou então o símbolo S, né, que é a fricativa alveolar desvozeada, é um segmento consonantal. Então ele é diferente do segmento vocálico. O segmento vocálico, existem basicamente essas duas estruturas, né, segmento vocálico e segmento consonantal. O segmento vocálico é aquele que não ocorre obstrução da passagem de ar na sua execução. Então, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, e assim por diante. Veja que o ar passa livremente, enquanto que consoantes, isto não ocorre. As consoantes sempre têm uma obstrução da corrente de ar. Por exemplo, pensemos o próprio exemplo aqui do livro. O ar está sendo obstruído. Então ela é uma fricativa alveolar desvozeada. Fricativa alveolar por conta, deixa eu ver se eu acho a tabela aqui para eu tentar explicar não, mas revisar isso, que eu já gravei alguns vídeos sobre isso. A tabela fonética, né? Fricativa alveolar, ela é uma fricativa alveolar. Cadê? Fricativa se refere à maneira, né? A maneira como a articulação, como ocorre. E alveolar, aí já é o lugar onde que está acontecendo no trato vocal. Então, alveolar, exatamente. Então, S e Z são duas que fazem parte desse grupo, fricativa alveolar. E aqui ele ainda dá mais uma informação que ela é desvozeada. Isto porque, neste caso das fricativas alveolares, tem uma vozeada, que é o Z de Z, e o S, né? S. Então, é desvozeado nesse sentido que você não sente essa vibração aqui no trato vocal. S, Z. Bom, acabei deixando o vídeo longo, tentando fazer essa revisão, né, sobre esses termos técnicos. Que isso também faz parte do entendimento do que seja transcrição fonética. Porque a transcrição fonética ela tem esse objetivo de ajudar a compreender ou padronizar de uma maneira que se possa estudar todas as línguas. Então, se você vê um símbolo, por exemplo, esse aqui, que é o S, como se fosse um S, que representa o S, representa esse som aqui, ó. Então, você tem que ter essa noção, né, como pronunciar este som. E este som você consegue
descobriria a partir do entendimento do que seja uma tabela fonética internacional, por exemplo, ou entendimento do que sejam as vogais e as consoantes. Então aqui você sabe que esse símbolo aqui ele não pode ser vozeado, ele tem que ser desvozeado. E aí você vê uma palavra escrita que apareça esse símbolo, você já sabe que então aquela pronúncia, seja em alemão, seja em chinês, seja em português brasileiro, aquela pronúncia daquele símbolo é S. Então por isso a importância de entender essa produção mesmo dos segmentos vocálicos e consonantais. Bom, o vídeo já está extremamente longo, mas ainda preciso ler pelo menos mais um parágrafo e eu juro, daí eu vou parar. Consideremos outras duas palavras que geralmente são homófonas no português brasileiro, óleos e óleos. Veremos em breve que essas palavras podem apresentar pronúncias distintas para alguns falantes. Quando homófonas, as palavras óleos e óleos têm na última sílaba uma consoante. Olha, veja bem, os termos técnicos novamente. Tem na última sílaba uma consoante lateral, o ar passa pela lateral, alveolar ou dental, seguida de uma dental, né? Nesse caso aqui, qual que é a? Bom, não vou parar para ver, que senão vai demorar muito. Seguida de uma sequência de glide anterior mais vogal. Glide é semivogal, então uma semivogal anterior mais vogal, que abreviamos por GV ou SV, né? E tendo por último segmento uma fricativa simbilante desvozeada, S ou Sh, dependendo do dialeto. Temos então lateral mais glide mais vogal mais S, sendo que o S final pode ocorrer como um S ou Sh, dependendo do dialeto. A questão que se coloca ao fazermos a transcrição fonética das palavras homófonas. No caso da palavra óleos ou óleos. A questão que se coloca ao fazermos a transcrição fonética das palavras homófonas óleos e óleos é quanto à escolha dos símbolos fonéticos a serem utilizados para transcrevê-las, mais especificamente a questão de como transcrever o glide na sequência IGV ou então SV, que ocorre na sílaba final das palavras homófonas, óleos e óleos. Temos, pelo menos, as seguintes alternativas para representar a sequência de lateral mais glide mais vogal, mais S nas palavras óleos e óleos. E aí tem uma transcrição fonética aqui que eu não vou tentar descrever ela não, né? Em tal descrição, assumimos que a glide é parte de um ditongo. Já em outra transcrição, assumimos que a glide é parte da lateral palatalizada. Eu sei que é um vídeo denso tratando sobre isso, mas aqui dá para ter uma ideia do que seja então uma transcrição fonética. Ele basicamente, essa transcrição, tenta, a partir de símbolos fonéticos ou de símbolos, transcrever os sons da fala. E aí precisa então haver uma padronização e sempre tem essas discussões do tipo, meu Deus, e aí? Como que nós vamos escrever isso aqui? Será que é dessa forma ou de outra forma? Varia conforme o dialeto? Enfim, coisas desse tipo. Vou deixar para o próximo vídeo a continuação desse vídeo. Deixa eu ver. Vou ter que deixar porque daí entra uma outra discussão que faz parte também da transcrição fonética. Então no vídeo de hoje é isso. Esse vídeo ficou bastante longo, mas não tem problema. Geralmente eu gosto de gravar vídeos de até 5, 6 minutos por aí, né? De fonética e fonologia. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre o quê? Que eu nem lembro, vamos ver. Sobre consoantes complexas. Olha só, eu gostei de tratar sobre isso. Dá uma olhada, vou deixar aqui no final. Valeu!